Olá, telespectador do AmazonSat, programa Literatura em Foco, claro, gravado aqui no Seringal Hotel, que recebe o nosso convidado, a nossa equipe, com um café da manhã delicioso. Vou conversar prazerosamente com o professor doutor Afonso Luiz Costa Lins. Vamos falar da sua tese de doutorado, uma obra inédita que traz uma proposta também inédita, o caso da Amazônia e suas possibilidades de uma entrada fluvial pelo Caribe, unindo o Mercosul em consonância com o direito ambiental. Essa obra traz uma proposta nova para um modal importante na Amazônia, que são nossos rios. Professor, vamos falar desta Amazônia e a comunicação fluvial pelo Caribe, unindo o Mercosul. O Mercosul até hoje não deslanchou, até hoje não disse para o que veio. O que fazemos de troca de experiências e importações e exportações através do Mercosul ainda é muito pequeno para a proposta do Mercosul. Como é que o senhor propõe essa comunicação fluvial? Como é que o senhor encontrou esse tema e em cima desse tema fez o seu doutorado? Ok, Abraham. Primeiro eu quero dizer que, com os meus cumprimentos, que na realidade o canal fluvial que se pretende fazer na Amazônia seria uma união do Rio Orinoco com o Rio Negro, através de um rio pouco conhecido que é o Canal do Cassiquiare. O Canal do Cassiquiare tem apenas 365 quilômetros, daria para você conseguir fazer neste canal um meio de comunicação dos dois rios. Eu procurei na realidade o apoio argentino da nossa universidade lá em Buenos Aires, porque, como você falou, o Mercosul não deslanchou. Mas o argentino em si, ele vibra com o Mercosul. E quando você fala em alguma coisa, ele lembra logo o Mercosul. No início da minha tese, eu não abordava o Mercosul e eles exigiram: vamos trabalhar com o Mercosul. E eu tive uma sorte muito grande em nós conseguirmos a entrada da Venezuela no Mercosul. Com a entrada da Venezuela, facilitou mais a nossa pesquisa. Eu já tinha um trabalho muito grande com referência aos nossos rios. Eu sempre fui um desbravador e procurei correr. Eu naveguei esse Rio Negro todo. E com isso, na realidade, se pôde ver, viu, as diretrizes tomadas. E eu pude, inclusive, chegar a vários fatores que nós vamos narrar aí, inclusive sobre o meio ambiente, dado a minha possibilidade de pesquisar bem. E você sabe que em uma tese de doutorado o que vale é a pesquisa. E quando você levanta um problema e consegue trazer ele à tona com pesquisa, fica muito mais fácil. Então eu posso dizer a você que se nós conseguirmos fazer com que o Rio Cassiquiare se transforme num canal, baseado em vários exemplos que eu cito aí, inclusive o canal de Alsácia, o canal dos Grandes Lagos nos Estados Unidos, são canais que possibilitaram realmente a união de rios. Se você andar por essa Amazônia toda, percorrendo nossos rios, você vai ver que quase todos, Rio Juruá, o Rio Purus, todos eles são sinuosas. Que você, para percorrer, tem que passar um dia de manhã aqui e outro no mesmo local do outro lado. E você diria, como se pode fazer tudo isso? Tudo é possível, desde que haja boa vontade e haja interesse. Vontade política, especialmente. Eu posso, inclusive, dizer a você que existe um tratado entre o Brasil e a Venezuela de 1994, assinado, em que foi delegado competência aos Ministérios das Relações Exteriores, tanto do Brasil como da Venezuela, para que se conseguisse fazer um canal unindo o Rio Orinoco ao Rio Amazonas. Só que isso aí tem mais de 20 anos, foi em 1994, e não se fez mais nada, não foi tratado nada.
E hoje em dia a desculpa que existe são a crise política que existe. E tudo você esbarra na crise política e não se faz nada. É preciso que alguém tome a iniciativa de começar a pensar em fazer alguma coisa. Professor, como o senhor trata, por exemplo, o meio ambiente neste segmento? Sabemos que para a construção de um canal haverá muitas possibilidades de agressão ao meio ambiente, mas o senhor se preocupou com isso e traz inclusive propostas para o meio ambiente. Vamos elencar essas propostas do meio ambiente. Deixa eu iniciar dando um exemplo recente. O canal de Suez, ele foi melhorado recentemente e precisou mexer no canal. E, logicamente, foram usadas o quê? Técnicas modernas que existem através da derrocagem e da dragagem. Você quando vai fazer a dragagem de um rio, você mexe com ele e nós temos na nossa tese um fato interessante. O nosso Rio Negro, lá por São Gabriel da Cachoeira, ele tem pedras à vontade. A navegabilidade é difícil. Você teria que mexer com este rio, na realidade. E quais são as técnicas modernas que existem hoje? Você, quando vai fazer uma dragagem, você precisa primeiro fazer um derrocamento. O derrocamento nada mais é do que a trituração daquilo que existe. Você cria um canal como se fosse um duto em que tudo que foi captado, você joga naquele duto e ele vai desaguar lá aonde você determinou. Com isso aí você evita a poluição no rio. Quer dizer, você tomará todas as providências necessárias para que isso aconteça e você possa mexer com essa derrocagem e que a dragagem não venha a prejudicar o curso normal do rio. Eu vou lhe dar aqui um fato interessante, porque na pesquisa você colhe muita coisa interessante. E quando o presidente da Venezuela, Hugo Chávez, tomou posse, no ano de 2000, o presidente do Brasil era o Fernando Henrique Cardoso. E ele resolveu, então, fazer uma visita de cortesia ao Hugo Chávez. E foi lá. E, na conversa, eles trataram, o Hugo Chávez provocou, porque ele já tinha interesse em que o Rio Orinoco tivesse uma união com o Rio Negro, obviamente com o Rio Amazonas, e trataram do assunto. E o que é que houve? O Fernando disse, mas nós temos problemas com o meio ambiente. E o que é que o Hugo Chávez, naquela brincadeira, que ele era muito humorístico, ele disse, isto não é problema, se só estamos na bomba aqui, e vai à frente. Aí disse, não vamos mexer com isso. O Brasil é muito mais respeitoso com referência ao meio ambiente e tal. Ele disse, não, só foi uma brincadeira, só para dizer que a gente pode fazer. Então, veja bem, na realidade o que ocorre é que ele quis dizer que tudo é possível fazer. Ou seja, você precisará, para a concretização de uma tese como esta, de abrir um consórcio internacional, através de uma parceria entre o Brasil e a Venezuela, que são os dois grandes interessados na União dos Rios, e com isso beneficiar os outros países que compõem o Mercosul. Por isso que eu falei no início que a entrada da Venezuela no Mercosul veio facilitar realmente o desenvolvimento da tese. Hoje em dia você já tem inclusive a Bolívia fazendo parte do Mercosul, precisando de homologação só de 2 países. Os restos já foram homologados. E um deles é o Brasil, que não fez a homologação ainda. Mas que a Bolívia também já faz parte do Mercosul. Então veja que hoje em dia você não tem só a Unasul, você não tem só a OEA, você tem
o Mercosul está começando a querer se desenvolver. O que precisa é você sacudir um pouco o gigante. Eu tenho a impressão que com essa tese, com a possibilidade de se chegar até o governo brasileiro e o governo venezuelano, porque deverá haver um acordo internacional, já existe o acordo formal de 1994, o que precisa é se revirar e fazer com que os países se interessem para isso. E lhe garanto que a Argentina está de portas abertas, porque ela é talvez quem mais defenda o Mercosul. Professor, o senhor faz uma afirmação que todo mundo fala, mas ninguém procura defender de uma tese. O senhor diz que o nosso futuro está nas águas, está nos rios. Por quê? Eu tenho a impressão que é o meio que existe mais barato possível. Você especialmente o canal fluvial, viu? A entrada pelo Caribe, ela atingiria o Orinoco. O rio Orinoco é o grande rio da Venezuela e conseguiria, no braço que ele existe, que é o rio Cassiquiare, chegar até o Rio Negro e o rio Amazonas. Ora, o que é que você tem na Amazônia? Um manancial grande de rios, pouco utilizável, porque você que conhece a história do Amazonas sabe, inclusive, que quando os ingleses vieram para cá, e que inclusive fundaram a Amazon Rive, depois SINAP, depois ENASA, viu? Eles corriam esses rios todos e tudo era possível fazer. As nossas comunicações que existiam na Amazonas sempre foi através de rios. Ora, você fala em rodovias, tudo bem, a rodovia, mas se você for levantar o custo de uma rodovia... É um modal caríssimo. Muito caro. E ao passo que o canal fluvial, os rios já existem, é só você adequar. Ora, o Rio Negro não é navegável totalmente. Sim, não é. E por que nós não podemos fazer com que ele continue? É o meio ambiente? Vamos encontrar a solução para o meio ambiente. Nós temos que enfrentar os problemas. Claro. E estes problemas nós estamos direcionando para que se possa, através dos rios, fazer com que o nosso polo industrial do Amazonas faça um intercâmbio melhor com a Argentina. A própria Argentina, eu sugeri em Buenos Aires para os nossos professores na tese, de que inclusive poderia ser utilizado o polo industrial como se fosse um entreposto. A própria Argentina poderia colocar um entreposto na Amazônia e fazer aqui. Eu estive na Federação do Comércio com o nosso presidente Roberto Tables e verifiquei com ele, inclusive, que ele tinha recebido uma comitiva muito grande de empresários argentinos que vieram tratar de problemas da Argentina comercialmente com o polo industrial de Manaus. E a Federação do Comércio se interessou por isso aí. Agora, o que precisa é nós tentarmos a solução de encontrar uma saída, que seria a entrada fluvial, que também seria saída, porque seria um jogo de vai e vem, e você teria como fazer com que tudo aquilo que é produzido no polo industrial de Manaus fosse colocado no Caribe muito mais em conta do que é feito atualmente. Esse processo todo, Afonso, gerou uma pesquisa muito séria e muito profunda. Quais as dificuldades que você teve para levantar todo esse material? Olha, tudo é difícil na Amazônia. Até você conseguir chegar ao livro é difícil. Mas, aliás, você publicou o livro em 2 idiomas. 2 idiomas. Especialmente porque eu tive que lançar esse livro também em Buenos Aires, lá na UNSA, que é a Universidade do Museu Social Argentino, uma universidade muito conceituada, muito antiga, e que o meu orientador, que teve a gentileza de fazer o prefácio do livro, ele é de uma competência tremenda. E veja, Abraham, uma coisa interessante, é que o argentino, ele hoje se preocupa mais com o polo da Europa,
Ele não se preocupa com o polo dos Estados Unidos. E quando você chega para fazer um estudo de competência, eles falam logo 3 línguas. O espanhol em primeiro lugar e depois vem o francês, o inglês, mas eles se preocupam com uma língua, até porque eles têm a facilidade de ter a comunicação com a Espanha, que é o próprio espanhol deles. E hoje em dia o espanhol é uma língua que é muito importante ser aprendida, porque ele traz realmente alguma coisa de novidade. Se você chegar, por exemplo, em Miami, lá você encontra o espanhol. Os latinos estão lá. Estão lá. Então esse que eu tenho a impressão que a solução encontrada, e por isso eu fiz questão de também colocar a versão espanhola, até porque eu já mandei esses livros para Buenos Aires e está sendo divulgado lá. E logicamente que você vai ter o polo. Eu deverei estar em junho, mais ou menos, em Buenos Aires para receber o meu diploma já todo autenticado pela Embaixada Argentina. E, logicamente, vou ter uma chance muito grande de tratar com eles lá assuntos na universidade mesmo, que interessam, porque eles se interessaram muito pela tese. E o que eles sonham com o Mercosul é muito importante. Tá certo. Professor, nós estamos chegando ao final do programa e agora o senhor tem a possibilidade e a oportunidade de se despedir e, naturalmente, apresentar seus agradecimentos. Bom, eu quero agradecer especialmente a um amigo de longas datas, o Abraham, nosso amigo há mais de 40 anos, e me deu essa oportunidade de eu trazer realmente o conteúdo de um livro para que pudessem conhecer e saber que a Amazônia precisa ser divulgada, a Amazônia precisa ser conhecida e os seus rios acima de tudo, porque nós não sabemos aproveitar os rios. Aí também você vai encontrar a possibilidade de um pouco de história da nossa cidade de Manaus, para que se tenha uma noção de que o polo industrial de Manaus precisa ser divulgado e precisa ser conhecido. Tá certo. Bom, eu agradeço a presença do professor Dr. Afonso Luiz Costa Lins, agradeço a você, telespectador, que nos acompanha. Agradeço especialmente aos nossos patrocinadores, Importadora TV Lá, e Magistral com Magistral e Magistral Gold. Mas renovo o convite para estarmos juntos na próxima semana nesse mesmo canal. Claro que eu vou te encontrar com um novo livro falando de tudo que se produz na Amazônia. Até o próximo programa, como Deus haverá de permitir. Até lá.